Oi, galera! Então, hoje, primeiro episódio do nosso podcast. Nós estamos querendo enfatizar algo que dizemos é muito importante para você aprender rápido e aprender bem o inglês. Essa parte é a pronúncia. A pronúncia é muito importante. E eu, sendo americano, eu ensino várias pessoas aqui no Brasil o inglês, já ensinei por vários anos. E quando a pessoa começa a aprender, tem uma certa capacidade, porque por causa do português já sabe falar, já sabe conversar e tudo, mas tudo dentro dos limites do português. Quando você aprende outra língua, a pronúncia tem outros limites, outras regras, e você tem que adaptar a sua boca, a sua mente para essas coisas. E eu queria só dar algumas ideias rapidinho para vocês de letras que causam problemas no inglês, para depois Paulo falar algumas coisas para vocês também na questão de falar bem o inglês. Então, primeira coisa, quando eu ouço brasileiro, o problema que eu sempre ouço com os novos, que não falavam inglês, estão aprendendo agora, são as letras TH no inglês. Sempre dão tanto trabalho, né? Porque o TH tem basicamente dois sons no inglês, que é th e v. E para mim é fácil, é normal. Você coloca a língua embaixo dos dentes e você deixa ar passar entre os dentes e a língua e beleza. E você faz isso sem a voz ou com a voz normal, natural para mim. Para você parece esquisito colocar a língua para fora, né? Mas é isso. Quando o brasileiro ouve isso, ele ouve e ele está ouvindo a letra F. E quando ele ouve mais letra, eu vou dizer letra Z, talvez. Z ou D quando ele fala. Por exemplo, tem a palavra fio no português, que no inglês uma das traduções seria a palavra thread. Mas pessoa que não pronuncia com a língua embaixo dos dentes vai falar thread, usando o lábio. Thread. Mas há uma diferença, porque thread quer dizer fio. E Fred é o nome de um homem, né? Então, thread e Fred são palavras diferentes. Então, a pronúncia acaba sendo importante, porque você vai falar certo e também você vai entender melhor o que é que o gringo está falando. Outro exemplo, por exemplo, no fim das palavras, a letra D. No inglês, acabamos cortando muito a letra e nós não falamos a letra D muito forte no fim da palavra. Por exemplo, a palavra ruim é a palavra bad, mas a gente fala bad tão rápido que a letra D nem parece B-A-D e é bad. A gente pode até enfatizar, falar bad, mas não é normal isso, a gente fala bad. O brasileiro vê essa letra D e fala, ok, então eu acho que ele tem D no fim, então eu vou falar assim, bad, algo assim, né? Mas na hora que você fala bad, parece palavra americana ou inglesa que é crachá, né? É outra palavra. Se você falar bad para o americano, ele está falando, então tem algo aqui? Não é isso. Você está querendo falar ruim, né? E dá uma confusão. Então, há muito mais que eu posso falar, dar muitos outros exemplos. Se você conseguir aprender a pronúncia das letras, etc., do inglês, você vai poder aprender muito mais rápido, porque seu cérebro vai estar esperando esses sons que para vocês são novos, mas são naturais no inglês. Vai ajudar bastante você a aprender mais rápido e, além disso, as pessoas vão entender melhor você. Mas, Paulo, eu falei isso, eu sei que você é brasileiro, você já fala muito bem o inglês. É importante chegar ao nível dos nativos na pronúncia? Eu diria que há uma distinção, né, entre pronúncia e sotaque, que normalmente há essa discussão. Quando se trata de pronúncia, eu creio que é muito importante que você refine e aprimore sua pronúncia de modo a parecer o máximo possível com o de um nativo, né? Agora, quanto a sotaque, esse é um outro tema que eu diria que não é tão importante. Sotaque, na maioria das vezes, vai ser impossível você perder todo o seu sotaque. Então,
mas quanto à pronúncia, sim. A pronúncia é realmente importante e faz toda a diferença. Já aconteceram várias histórias engraçadas, né, por falta de pronúncia, histórias que eu já ouvi. E eu diria o seguinte, com relação à pronúncia, uma das coisas que é mais difícil para o brasileiro quando está começando a aprender a língua é que não existe esses sons, né? Essa fonética não existe na língua portuguesa. Então, a gente vai tentar ali aproximar esse som quando tenta pronunciar essas palavras, né? Com TH, o exemplo que o senhor deu. Então, o TH muitas vezes vai ser confundido com F, ou com D, ou até com Z, né? E até esses dias, um tio meu me mandou um áudio no WhatsApp, eu estava conversando com ele, e ele falou, olha, eu ouvi aqui um áudio em inglês, e qual seria exatamente a pronúncia de third e first? Porque ele falou que era a mesma coisa para ele, né? O F e o TH. Ele falou, não consigo ver diferença, para mim é a mesma coisa. Então foi aí que eu acho que eu conversei com o senhor, né? A gente mandou um vídeo para ele. Sim. Falando sobre essa diferença. E depois que você mostra ali como que a língua é posicionada e tudo, a pessoa nota essa diferença, talvez por causa do visual mesmo, né? Ela vê ali que a língua se posiciona diferente, então sai um som diferente. Então, assim, para resumir, o desafio seria, no começo, ser capaz de notar esse som. Se você for capaz de notar os sons da fonética do inglês, com certeza você vai entender melhor, vai ouvir melhor, né? E a compreensão, ela vem acompanhada de muito listening, né? Que é a escuta. Porém, é importante você saber distinguir essa fonética do inglês. Isso vai ajudar tremendamente, assim, na sua capacidade tanto de compreender e futuramente falar, né? E ser entendido. Paulo, quando você está aprendendo o inglês, eu sei que você já enfatizou para mim várias vezes a diferença entre, tipo, bom, eu vou pegar os sons isolados do português, eu vou transferir minha mente para o inglês, então vou aprender sons isolados, por exemplo, a letra A, a letra B, a letra C, ou no inglês A, B, C, etc. Mas você fala muito sobre esse discurso conectado, a ideia de conseguir ver coisas, ouvir a pronúncia dentro das sentenças, porque aparentemente, provavelmente no português com certeza, no inglês, a pronúncia muda quando você isola o som e quando você coloca dentro de uma sentença. Você pode explicar um pouco sobre isso? Porque eu acho que vai ajudar muita pessoa no início a aprender a língua, a pronúncia do inglês. No caso, discurso conectado seria quando você tem, por exemplo, uma palavra isolada, né? Você tem a pronúncia daquela palavra isolada. Por exemplo, não sei, vou pensar numa frase, eu vou falar com ela amanhã, né? Então, se você fosse falar isoladamente cada palavra, eu vou falar com ela amanhã, além de soar não tão natural numa conversação do dia a dia, você não quer falar assim porque isso consome muito tempo. A gente vai emendar tudo. Isso é o discurso conectado. Então, provavelmente eu diria eu vou falar com ela amanhã. Quase vira uma coisa só, né? No inglês é a mesma coisa. Como qualquer outro idioma, com certeza todo idioma tem isso. Então, o que acontece? Você aprende a pronúncia isolada de uma palavra e depois você tem dificuldade de entender ela no discurso, quando você ouve um nativo falando. É muito comum isso, a pessoa já sabe várias palavras e você pode dar ali um áudio para ela que tem todas aquelas palavras que ela já sabe, mas ela não consegue entender tudo, porque ela não entende que existe ali o connected speech, né? Discurso conectado. Então é muito importante que se preste atenção nisso e que se dê muita atenção para isso, porque vai fazer toda a diferença na sua capacidade de entender a língua e futuramente de falar também, porque você vai acabar tendo que usar desse recurso, né, do discurso conectado para soar mais natural, para ser entendido mais rápido. Com certeza, quando alguém, por exemplo, um estrangeiro que fala a nossa língua, ele fala de maneira mais fluida, mais conectada, a gente tem a tendência de entender mais rápido. Então você tem ali uma conversa mais fluida, né? Então, assim, isso seria um discurso conectado. Não é a palavra isolada, você não vai pronunciar ela sempre daquele jeito, né? A palavra isolada como ela é, mas dentro de uma sentença ela vai mudar, o som dela vai mudar por causa das outras palavras, né? Normalmente por causa da letra que começa a próxima palavra. Dentro de uma sentença, sei lá, você tem 5 palavras, por exemplo, então você fala a primeira e logo depois tem ali uma consoante que começa a próxima palavra, então você emenda as duas, elas acabam virando quase que uma.
Então isso seria o discurso conectado e seria assim, bem interessante que se você puder aprender, né, focar nisso, seria bem interessante. Muitas vezes o brasileiro fala para mim, nossa, mas o americano fala tão rápido, não consigo entender. E na verdade, muitas vezes, seu cérebro aprende muito rápido, é rápido mesmo. O problema não é que o americano fala muito rápido, o problema é que ele muda a pronúncia quando ele junta as palavras na sentença. E você aprende, por exemplo, se você for para a escola, e você aprende o inglês através dos livros. Os livros têm todas as letras nos lugares certos, toda a gramática certa, é tudo certinho. Mas você conversa com o nativo, ele muda tudo. Não é a mesma coisa. Inclusive esse discurso conectado, você ouve uma coisa e fala, mas não entendo nada, ele fala muito rápido. Não é rápido sempre. Esse não é o problema. O problema é o quê? O cara muda a palavra. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu aprendi, você fala assim, como você está? Como você está? Daí eu estava em São Paulo e tem um lugar ali, eu lembro, todo mundo falava a mesma coisa, mas eu não entendi nada. Eles olharam para mim, ei, como é que tá? Eu falei, que é isso? Não entendo nada. Para o brasileiro parece óbvio, né? Mas para mim não. Quando você está aprendendo outra língua, isso soa muito estranho. Totalmente diferente. Na verdade, até mesmo gringos, né, vamos usar esse termo, aprendendo português, vão dizer a mesma coisa, que o brasileiro fala rápido. Mas não, é simplesmente uma questão de treinar os ouvidos e se acostumar com o discurso conectado, né? Como o nativo junta as palavras quando ele está falando. Então, assim, existe uma importância em se estudar a palavra isolada existe uma importância de se estudar a pronúncia isolada das palavras? Sim, existe, é claro. Isso vai fazer toda a diferença na sua pronúncia. Porém, também é preciso focar, prestar muita atenção, e isso vai vir com muita escuta, principalmente, em como as palavras funcionam dentro de um discurso, dentro das frases. Muitas vezes elas podem mudar de maneira bem drástica, assim, né? A pronúncia pode mudar bastante. Então, assim, fica a dica aí, né? Discurso conectado. Provavelmente a gente pode dar algumas dicas práticas no futuro sobre isso. Mas por enquanto vamos só abordar o tema para deixar vocês conscientes disso, né? É bom saber dessas coisas antes para poder aprender. Eu acho que muitas vezes as pessoas têm a ideia que eu sei que eu quero falar como um nativo no português ou ele no inglês. Mas você chega a um ponto, você percebe que até o sotaque soa legal para o que o nativo é o nativo da língua. Então você não tem que chegar a esse nível, né? Mas ao mesmo tempo tem que entender que a pronúncia é importante. Eu conheço algumas pessoas que me falaram, admitiram, não falam bem hoje o inglês ou o português, porque no início não queriam mudar certas coisas na boca ou na mente para pronunciar bem as palavras. E agora essas pessoas são difíceis de entender e já tem bastante tempo na língua, ou inglês ou português. Recentemente eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Google. E o Google está mexendo muito com a ideia de criar uma voz de um robô, né? Que parece autêntico, parece algo que é igual a gente fala. Mas eles estão descobrindo que existe muito que acontece no processo para, por exemplo, um bebê crescer e falar a língua igual o adulto, né? E nós estamos falando para vocês que é bom compreender esse processo existe e não é somente pegar o som isolado de uma letra e aprender a falar um som. Não, existe algo mais amplo e se seu cérebro conseguir entender isso, quando você ouve algo, você não precisa falar, nossa, ele fala tão rápido, eu nunca vou conseguir chegar a esse nível. Não, você não precisa se preocupar. Seu cérebro, se você ficar ouvindo, subconscientemente está aprendendo estas coisas. E se você ficar pesquisando aqui ou ali, você vai aprender a coisas que eu ouço hoje. Eu não sei como eu aprendi, mas eu entendo agora exatamente o que a pessoa está falando. É importante assim deixar avisar o seguinte: quando a gente está falando que o cérebro vai aprender essas coisas, não pegue isso isoladamente e você, sei lá, vai para casa e coloca uma rádio em inglês sem nunca ter estudado nada sobre a língua e começa a ouvir e achar que vai ficar fluente. Não é esse o ponto. Isso daqui, a gente está jogando várias ideias
porque a gente está passando dicas para as pessoas que querem ser autodidatas e aprender sozinhas, né? Sozinhos, lógico, com auxílio de materiais, até mesmo desse vídeo e outros, mas eu digo em casa, né? Sem um curso ou algo do tipo. Então, não quer dizer que somente ouvindo você vai aprender a língua, mas que no processo de aprendizado, né, combinando a leitura, combinando o estudo da pronúncia e a escuta, aos poucos, com tanta carga de input, que a gente fala no inglês, né, input essa carga de input ela vai levar o seu cérebro vai se desenvolver de modo a entender aquela língua, né, de modo que aquilo faça sentido. E eu gostaria de falar uma coisa interessante que o senhor falou com relação ao sotaque. Isso é um tema que provavelmente a gente vai abordar muito ainda nos próximos vídeos, mas com relação a como o seu inglês soa, né? Muitas vezes, eu já tive essas experiências. Você conversa com alguém em inglês e a pessoa soa muito bem. Só que depois de algum tempo, você vê que acaba o vocabulário. A pessoa não tem vocabulário suficiente para falar a língua. Então, somente soar bem não significa tudo, entendeu? Você não é fluente só porque você soa bem. Você precisa de vocabulário. E, como eu disse, a gente vai abordar esse tópico no futuro, mas aí é que entra a leitura, a importância da leitura de se adquirir vocabulário, né? Então, eu diria que sotaque é a coisa menos importante. No final das contas, sotaque é a coisa menos importante. A pronúncia é super importante. E eu diria que, acima de tudo, vocabulário, né? Porque aí você consegue se expressar. Mas, quanto ao sotaque, eu não diria que é uma coisa que o estudante de inglês deveria se preocupar demais, né? Algumas pessoas têm mais facilidade para se aproximar do som que o nativo produz, né, quando fala a língua, e outros ficam bem distantes. Só que eu já vi casos em que a pessoa soa muito bem e não consegue se expressar tão bem, e outras pessoas com muito sotaque e são capazes de se expressar em qualquer situação, falar sobre qualquer assunto que ela falaria na sua própria língua nativa. Com certeza alguém que está assistindo vai pensar, mas peraí, qual a diferença entre sotaque e pronúncia? Não é a mesma coisa? Como você pode explicar, por exemplo, pode ter sotaque, mas ainda tem que pronunciar bem as palavras. Como que você vai distinguir essas duas coisas? Talvez alguém possa discordar de mim ou definir de outra maneira, mas assim, eu diria que o sotaque ele tem muita coisa envolvida, não é só a pronúncia. Tem, por exemplo, o ritmo. Se alguém fala português com a gente com um ritmo muito diferente, com uma cadência diferente, aquilo soa, entendeu? Eu diria diferente, não vou dizer estranho, mas soa diferente. Você está entendendo perfeitamente o que a pessoa está falando, mas ela não tem aquela mesma melodia que você. Talvez ela não enfatize as palavras da maneira que um nativo enfatizaria, porém ela é fluente, ela ainda pode se comunicar perfeitamente. Talvez o sotaque também ele interfira um pouco na área da pronúncia, onde eu diria que a pessoa aprende a pronúncia ainda é considerada correta, mas por causa da língua nativa daquela pessoa, ela soa minimamente diferente daquilo. Talvez por causa dos músculos, do jeito que aprendeu as coisas. Tecnicamente o som é o mesmo, porém há uma diferença. Então, eu acho que o sotaque ele é um conjunto, não dá para falar, o sotaque é isso. Ele é um conjunto de coisas, né? Onde envolve minimamente a pronúncia e também a cadência, né? O ritmo que a pessoa fala. Tudo isso daí engloba sotaque. E, por exemplo, connected speech mesmo, discurso conectado. Eu acho que isso tem um grande valor quando se trata de sotaque, porque você pode falar português perfeitamente sem conectar as palavras como um nativo faz, e tá beleza, entendeu? Isso vai ser uma coisa que vai dar uma como é que eu posso dizer, uma característica, né, para o seu sotaque. Então a pessoa fala de modo mais pausado, ela não conecta tanto as palavras como um nativo conectaria, então o nativo vai olhar para ela e, legal, tá falando minha língua, é um pouco diferente da maneira com que eu falo, entendeu? Então ela tem um sotaque, você pode definir. Então, recapitulando, né? Um pouco da pronúncia, a cadência e ritmo e ali a maneira como a pessoa conecta as palavras. Eu acho que isso daí tudo está dentro de sotaque, né? Então, basicamente, estamos precisando entender que a pronúncia é muito importante, mas não para chegar ao nível do nativo. Se chegar a esse nível, beleza, mas não é o necessário. E eu queria terminar só, dando dicas para as pessoas. Para terminar, uma coisa que eu sei que você já mencionou para mim várias vezes é o IPA, né?
E também outra coisa é passar tempo ouvindo nativos. E como brasileiro que já aprendeu inglês, você nunca nem foi para os Estados Unidos ou outro país que fala inglês, mas eu sou americano, eu ouço você, para mim, você fala muito bem, eu entendo tudo, e mesmo se falar uma coisa errada aqui ou ali, é tão pouco. Como que você melhorou sua pronúncia? Como que você usou o IPA e também... como que você ouviu os americanos, os outros falando inglês? Como? O IPA, né? IPA, o IPA é tipo... É um código fonético, por assim dizer. Você tem símbolos para cada som da língua. Não é para cada letra, é para cada som. Então, você basicamente tem toda a fonética da língua transcrita em códigos, né? Em caracteres. Então, você basicamente, se você sabe ler em IPA, você pode pegar qualquer palavra estrangeira, você pode ter a transcrição fonética daquela palavra e sem nunca ter ouvido, você é capaz de pronunciar ela perfeitamente. Obviamente que é uma palavra isolada, mas isso daí com certeza já vai te dar a noção né, perfeita do que aquela palavra soa na língua. Então, o IPA, eu vim estudar ele depois de algum tempo estudando a língua inglesa, depois que eu já tinha aí 3 anos provavelmente, é que eu fui né, apresentado aí ao IPA e pra mim fez toda a diferença. Porque quando você foca naquele estudo da fonética, você começa a notar melhor os sons que antes você não notava. Né? Então, se você der uma pesquisada em IPA e IPA, você vai dar uma pesquisada, dar uma olhada, você vai ver que tem ali toda a transcrição, né? Todos aqueles códigos que você pode usar para fazer transcrições fonéticas de palavras em qualquer idioma. Então, eu acho que é extremamente importante para você ficar consciente dos sons e ser capaz mesmo de ler, né? Entender melhor como uma palavra é pronunciada. Porque o que acontece? Às vezes você coloca no Google Tradutor e você dá o play, né? Você quer ouvir como a palavra soa. Só que talvez, porque você não tem tanta experiência e não foi tão exposto à língua, você pode ouvir uma coisa diferente. E você reproduz aquilo e o cara fala, não, mas não tá igual. E você, não, tá igual, é o que eu ouvi. Mas, exatamente porque você não tem experiência, seu ouvido não é capaz ainda de reproduzir, de entender aquilo e consequentemente você não consegue reproduzir, soa estranho, né? Então, se você tiver ali a transcrição fonética, você pode simplesmente bater o olho e falar, então não é bem assim como eu pensava. Né? E eu já fui surpreendido várias vezes por isso. Com relação a ouvir nativos, isso é extremamente importante, porque quando você se isola em uma atividade só no aprendizado de idiomas, seja qual for, você corre o risco de ficar muito bom naquilo e deficiente nas outras coisas. E eu acho que tem muita gente que se engana. A pessoa faz uma atividade tanta e porque ela entende um vídeo ou dois, ela acha que ela consegue entender tudo na língua. Na verdade, não. Porque não se expôs o suficiente. Então, se expor ao idioma falado por nativos, né, ouvir mesmo a língua, é de extrema importância. E lógico, isso é acompanhado de um estudo prévio ali de vocabulário, você já está lendo a essa altura. Não é simplesmente, como eu falei, ligar lá um podcast e começar a ouvir. Mas isso daí vai te dar uma percepção de como a língua soa. Você vai começar a aprender a cadência, o ritmo, a conexão das palavras, como a gente já falou. Você vai começar a notar melhor, né, as palavras dentro do discurso. No começo é extremamente difícil. Eu estou estudando alemão agora e ainda certas palavras que eu já sei, ela passa e você não ouve ela. E, sei lá, alguns segundos depois cai a ficha, né? Mas por quê? Porque ainda não estou 100%, eu não estou bem treinado, né, eu diria. Mas com o tempo eu vou chegar lá. Então é super importante ouvir nativos para você conseguir essa experiência, seu ouvido ficar treinado para entender qualquer coisa. Nos próximos episódios nós vamos dar mais coisas do inglês mesmo para você poder aprender o que nós estamos falando. Mas o importante é realmente... E talvez você nem queira ouvir isso, mas entregar uma parte da sua vida para aprender a língua, porque não é como uma aula de matemática. Você vai para a aula de matemática, a professora fala para você 2 mais 2 é 4, e você fala, bom, eu aprendi. O inglês não é a mesma coisa, você está alterando o seu cérebro, inclusive os músculos da sua boca para pronunciar os sons da outra língua. Então você realmente tem que entender, aprender inglês exige muito de mim.
e o IPA, passa o tempo ouvindo tipo no YouTube e outras coisas, os vídeos, etc., para ouvir o inglês, tudo isso envolve tempo, envolve energia de você. Você tem que realmente compreender isso. Mas você vai aprender conscientemente e subconscientemente por passar muito tempo com essas coisas. Mas tem um ponto que eu queria falar, que talvez a gente pode deixar isso para um outro episódio, que seria os seus objetivos ao aprender a língua, né? Porque tem pessoas que acham que vão, sei lá, elas acham que vão aprender a língua e beleza, acabou ali, aprendi a língua. Quando na verdade isso não acontece, isso não é realista, e se você for por esse caminho você vai se frustrar. Então acho que a gente poderia falar num próximo episódio sobre os objetivos que cada pessoa tem no idioma, né? E ver como você pode abordar isso, você definir sua meta, o seu objetivo, para saber onde você quer chegar, né? Porque afinal estudar uma língua sem ter um objetivo muito claro pode ser bem desmotivador, né? Sounds good to me, man. Yeah. Muito bem, então, obrigado, tá? Qualquer coisa, deixa um comentário e pode fazer qualquer pergunta sobre o inglês, sobre a gente está querendo ajudar, tá? Tá bom, valeu!